cada um de nós sinta a presença do seu anjo de guarda, do seu espírito amigo, do seu espírito de amor, que é esse amigo que fica conosco, nos dando força, nos dando coragem, nos conhecendo, mas investindo em nós, apostando em nós, nos fortalecendo. Cada um sinta as vibrações de Jesus. E todo lugar que faz o bem é um lugar da presença de Jesus. Então, nós vamos falar sobre a reencarnação. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à reencarnação? Qualquer pergunta que vier na cabeça. O que você gostaria de saber sobre reencarnação? Qualquer coisa. Bota na cabeça. Assim, como tudo começou? Essa é a única dúvida minha. Como tudo começou? Tudo começou desse mundo, A reencarnação, essa necessidade nossa, né? Tá. A necessidade, a necessidade eu sei. Mas no começo, no princípio. Tá. No princípio, tá bom. Deus, Criador do universo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, até chegar aqui. Mas lá atrás, quais são os reinos que existem? Existe o reino mineral. O que é o reino mineral? As pedras, os minerais, né? Os minérios, a coisa mais embrutecida no planeta Terra. O que é mais embrutecido? As pedras, as rochas, as coisas que estão dentro da terra, os minérios, não é isso? A terra não é uma bola, não é um concreto? Então, aquilo ali, isso aqui é o reino mineral. Aí depois do reino mineral vem o quê? O reino vegetal. O que é o reino vegetal? As plantas. As plantas. Depois do reino vegetal vem o Reino animal. reino animal. O que é o reino animal? Os bichos. Os animais. Né? Os animais. Aí depois do reino animal vem o hominal. Beleza. Tá, todo mundo concorda? Concorda, né? Então, por que a Terra existe? Por que os outros planetas... Alguém aqui tem dúvida que existem outros planetas? Se duvidar, fala. Não acredito. Ó, hoje é o dia da gente deixar de ser hipócrita. Não acredito nisso. Não concordo com isso. Tá bom? Pode falar. Fica só entre a gente. Mas tem que falar. Hoje é o dia de falar. Tá bom? Então, tem outros planetas? Sim. Alguém conhece o nome de um outro planeta? Saturno. Vênus. Marte. Então, existe vida em outros planetas? O que Jesus falou? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vocês concordam com Jesus? Então, deixa essa história aqui. Vamos passar para uma outra história. Se cada um aqui ganhasse 10 milhões de dólares para construir a casa dos seus sonhos, o que você quer construir? A casa dos seus sonhos. Alguém aqui faria uma casa com 30 quartos? Não. Não? Eu faria para botar meus amigos, botar minhas famílias. Imagina, uma casa com 30 quartos, 30 suítes, eu posso ligar para todo mundo, tem churrascada esse final de semana, vem galera. Não é? A gente não constrói uma casa? Constrói uma casa com 10 salas, né? Uma sala de jantar, uma sala de televisão, uma sala de jogos, não é isso? Constrói, eu construiria. Por que não? Eu tenho um monte de amigos, minha família é grande, né? Vamos construir. Agora alguém, não faz sentido construir com 10 salas? Não faz, vamos lá, faz ou não faz? O pessoal do baralho, tem a sala do baralho. O pessoal da sinuquinha, vai lá, eu vou construir uma sala da sinuquinha. Não faz sentido? Criança, vou construir uma sala de brinquedoteca. Para filme, vou construir uma sala de cinema. Não faz sentido? Faz. É construir 100 salas. Faz sentido. Construir com 200 quartos. Faz sentido. Vou chamar meus amigos todos, entendeu? Liga pra lá, pra Neuma, manda todo mundo que passar o final de semana na minha casa. Não faz sentido? Fazer uma garagem para 500 carros. Faz sentido. Se eu chamar 500 convidados e cada um for de carro, não faz sentido eu botar. Agora, eu vou fazer uma
cozinhas. Aí faz sentido? Não. 200 cozinhas? Você pode até fazer uma cozinha, olha, fazer uma cozinha para quem é vegetariano, para não misturar com a outra cozinha. Mas assim, 200 cozinhas? Faz sentido uma casa com 200 cozinhas? Na nossa casa, faria sentido uma casa com 3 quartos? A sua casa? Faz? Com 2 salas? Mas faz sentido a sua casa ter 3 cozinhas? Não. Então, se nós não construímos nada que não tenha serventia, que não tenha utilidade, que não vai servir para nada, se nós não fazemos uma construção que não vai ter utilidade, avalie se Deus vai fazer alguma coisa que não tem utilidade. Por isso que há muitas moradas na casa do Pai. Cada planeta são moradas de espíritos, com outro tipo de vida que é diferente do nosso. Por isso que tem os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes. Cada mundo desse é um planeta e que nós vamos estar de acordo com a vibração daquele planeta. O nosso planeta Terra, a nossa casa aqui, é um mundo de provas e expiações. Então nós já passamos pelo mundo primitivo, certo? Então está vendo que tudo é uma caminhada, né? Então vamos lá. Princípio inteligente. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que sabe sobre o princípio inteligente? A pedra lá no reino mineral, a pedra ali é o princípio inteligente. O que a pedra aprende? A aglutinação das moléculas. A rocha, ela não é toda durinha, né? Ela não se desfaz. Ali tem um princípio que ela deixa ela toda durinha. Aí vamos pular para o reino nominal. Os nossos ossos parecem com as pedras? Ela não é, o nosso osso não é todo juntinho? Aonde é que o corpo humano nosso aprendeu isso? Quando o princípio inteligente lá no reino mineral aprendeu essa aglutinação. O nosso corpo não é cheio de furinho, a nossa pele? No calor, então, a gente percebe, né? Porque sai água de tudo quanto é lugar, não é não? De suor. O nosso corpo, ele é 70% de líquido, de água. Por que a gente não escorre? Por que eu não viro uma poça aqui? Por que essa água não vaza pelos meus poros, pelo meu olho, pelo meu ouvido? Por quê? Eu estou aqui no reino nominal, né? Por que meu corpo, que é, imagina, 70% de água, e eu estou aqui, não está vazando água em lugar nenhum. Nem vai para baixo. E nem vai para baixo, com a lei e nem vai para baixo, né? Senão eu andava que nem um saco aqui assim, de água, né? Por quê? Porque este corpo matéria, lá no princípio inteligente, lá no reino mineral, o que esse corpo, matéria, aprendeu? A aglutinação das moléculas. Então a água está toda juntinha, os ossos estão todos juntinhos, o corpo está todo juntinho. Então, eu estou falando do princípio inteligente, da ideia. Aí na pedra, no reino mineral, se aprende isso, o princípio inteligente. Aí depois o princípio inteligente já entendeu, aí ele passa para o reino vegetal. O que o princípio inteligente aprende no reino vegetal? A sensibilidade. Se você botar uma planta aqui, daqui a pouco, o que acontece com a folha? Ela vai estar assim, a folha, procurando o sol ali. Se você chegar para a planta todos os dias e falar, você é feia, você é feia, você é feia, a planta morre. Tem um livro chamado As Mensagens da Água, que vale a pena ter na casa espírita para mostrar, e também tem na internet. Masaru Emoto é um japonês
ele é cientista, então ele fez uma pesquisa do pensamento agindo em tudo. E aí o pensamento, a gente sabe que o pensamento adoece e o pensamento cura. Então o que eles fizeram? Eles pegam uma gota de água, né, e botam no local. Aí junta um monte de pessoas, várias pessoas, e fica todo mundo pensando na direção daquela gotinha de água, daquela moléculazinha que está ali. E fica pensando, né? Perdão, Deus, oração, mas pensando e sentindo assim do coração. Aí aquela água ela vai se arranjando, a molécula, aí ele congela e fotografa. Então fica uma coisa linda. Aí a mesma coisa, as pessoas pensando com ódio, com raiva, com vingança, aquela molécula ela vai se mexendo, aí ele congela, fotografa, fica uma coisa horrorosa. É um tipo de música. Aí é música, voz, pensamento, tudo interferindo naquela águazinha. Como nós somos 70% de água, quando a gente pensa coisa boa, age na nossa água. Quando a gente pensa coisa ruim, age na nossa água também. A gente sai um pouquinho, mas vamos voltar para cá. Então, o princípio inteligente criado por Deus, né, ele aprende. O princípio inteligente não é espírito, isso não significa, eu fui uma pedra de rio ou uma pedra de asfalto. Não, é o princípio inteligente. Ele perguntou o princípio de tudo, então vamos lá o princípio de tudo. Né? Então, o princípio inteligente. Então, no reino mineral, aprende esta aglutinação. No reino vegetal, aprende a sensibilidade, né? Procurar a sensibilidade. E aí, dentro dos reinos, também tem a evolução. No reino mineral, qual é o mais evoluído? A ciência já detectou um determinado cristal, eu acho que é cristal, que ele a ciência não sabe se qualifica ele como reino mineral ou reino vegetal. Ele está naquela divisa. No reino vegetal, quem conhece aquela ervinha sensitiva, né? Você passa a mão, ela dormideira, né? Então, dentro do reino vegetal também tem as plantas que vão evoluindo, porque tudo é uma evolução, nada é estanque, tudo é uma evolução. Aí, entre o reino vegetal e o reino animal, tem uma planta que é acho que é Peonéia, se não me engano, que ela é carnívora. Então, a botânica ela já fica entre o estado do reino vegetal e o reino animal. Não sabe exatamente determinar o que ela é, né? Porque ela é uma planta, mas ela já se alimenta de insetos. Né? Então, ela está na passagem. E no reino animal, o que se aprende no reino animal? Vamos falando. Fala aí qualquer coisa. Instinto. Pronto, instinto. Se aprende o instinto de sobrevivência, de sexual, maternidade, paternidade, grupo, família, sociedade. Quem assiste Animal Planet, então, vai entender uma porção de coisa. Então, eu estou falando de princípio inteligente, criado por Deus e que vem lá, né, seguindo. Quando chega no reino animal, não tem os animais que são bem inteligentes? Não é o animal que é adestrado, não. É o animal que, por natureza, ele já tem o animal ele não tem um pensamento contínuo. Ele não tem uma inteligência contínua, mas ele tem flashes. Né? Por exemplo, o cachorro guia de cego. É todo cachorro que é guia de cego? Não. Inclusive tem uma raça que é mais propícia para isso. Né? Então, dentro do reino animal, a gente vai vendo o quê? Uma evolução
até os macacos e tudo mais. Aí perguntava Kardec, e como é que é a passagem do reino animal para o hominal? E os espíritos dizem que ainda fica muito difícil para nós compreendermos essa passagem, né? E que essa passagem não se dá aqui nessa Terra, não se dá nesse planeta. Ele se dá em algum outro lugar. E que ficaria muito difícil explicar. Mas que como tudo é contínuo, é tanto que, olha, quantos anos tem o planeta? E só agora que a ciência está conseguindo identificar o mineral que está entre o mineral e o vegetal que está entre o vegetal e o animal, né? Então isso com a evolução nossa desse planeta, da intelectualidade, é que agora a ciência está conseguindo fazer a costura e costurar tudo, porque tudo com Deus é assim, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Tudo é uma evolução. Mas para que Deus inventou tanta gente? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Como é que foi a minha primeira reencarnação? Foi no mundo Primitivo. A história. Quando a gente vê a história do mundo, lembra os homens das cavernas? Eles não pareciam animais? Né? Porque tudo é uma evolução. Se aqui no nosso planeta já teve o que aqui, neste planeta aqui? Já teve a era do gelo, que só tinha gelo, já teve várias eras, isso tudo a geologia, a ciência já comprova, porque o planeta também, ele começa desde lá de baixo, então tudo com Deus começa do pequenininho e vai se aprimorando. Então aqui no nosso planeta já teve o quê? O homem da pré-história, que parecia bicho. Inclusive, a ciência já encontrou e já comprova que cada vez mais, com o passar dos anos, né, com o passar dos milênios, o nosso corpo ele vai ficando mais bonito, ele vai ficando mais suave. O homem da pré-história era todo peludo. Por quê? Porque precisava se proteger do frio, do sol. Nós, por exemplo, o dente, né? Tem muitas pessoas agora que já não tem mais o dente ciso. O dente ciso ele já está deixando de existir. Hoje, cada vez mais estão se nascendo com menos pelo, porque já não precisa mais, porque a gente já usa roupa. Então, veja como as coisas progridem. Então, tudo é essa progressão. Então, nas nossas primeiras reencarnações, como espírito individual, que é o princípio inteligente, ele vai aprendendo cada reino. Quando ele passa a ser um espírito individualizado, isso não é assim, não. Ah, então eu fui um cachorro, aí você foi uma baleia e você foi um pé de jaca. Quando foi? Não é assim. Não é assim, tá? O princípio inteligente é como se fosse uma coisa assim de grupo. Porque eles falam que é uma mônada. Né? Imagina um garrafão de água de 20 litros. O garrafão de água de 20 litros é o princípio inteligente. Que aí ele aprende tudo do reino mineral. Depois ele aprende tudo do reino vegetal. Depois ele aprende tudo do reino hominal. O garrafão de 20 litros. Quando vai para se tornar humano, alguém abre a tampa do garrafão de 20 litros, aí pega 500 copinhos de café pequenininho e bota um pouquinho em cada um. E ali, cada copinho daquele de cafezinho com um dedinho de água é um espírito individualizado. Mais ou menos assim. Ninguém vai dizer que foi um garrafão de água. Deu para entender? É mais ou menos assim que os espíritos falam para a gente. Né? Então, nós, individuais, nós temos a memória do princípio inteligente quando todo mundo estava dentro do garrafão. Não era todo mundo, quando tudo estava no garrafão, porque ali ninguém sabia o que era nada, era apenas o aprendizado. Imagina um aprendizado. É o aprendizado, chegou aqui,
aí se dividiu, então agora vamos todo mundo crescer como espíritos individuais. Que aí, nesse momento, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples por quê? Porque hoje nós somos muito mais complexos do que o homem da caverna. O homem da caverna não estava mais perto do animal? Não era muito mais simples? O raciocínio dele, ele estava preocupado com o quê? O homem da caverna? Sobreviver. Com comida, com um teto e com o sexo. Eram essas três coisas. Infelizmente, muita gente hoje também só vive nessas três coisas. Né? Então, isso era o homem primitivo. Então, tá bom. Aí agora viramos copinho de água, somos seres individuais e aí vamos reencarnar. Então, imagina aqui nós, lá no mundo espiritual, os nossos mentores falando, então agora vocês vão reencarnar no planeta Terra, no planeta Terra não. Nós vamos, antes de chegar na pré-história, nós reencarnamos em algum lugar também, como no planeta primitivo. Né? Primitivo. E aí, vão lá ter as suas histórias. Então, a primeira reencarnação nossa, nós trazemos na consciência o quê? Na consciência. Tem uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos. Né? O que está na nossa consciência? De todo mundo, do bom, do ruim, do rico, do pobre, de todos. A noção do bem e do mal. O que está na nossa consciência, as leis de Deus. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, todo mundo que faz uma coisa errada sabe que está fazendo, porque as leis de Deus estão. Imagina na hora que o garrafão d'água vai encher os copinhos, entendeu? Aí naquela hora é como se tivesse com uma gotinha de um líquidozinho amarelo e pingasse, como a lei de Deus está ali. Só que a lei de Deus ele está desde a vivência do meio mineral, meio vegetal, meio animal. Então nós reencarnamos primitivos, simples, porque sem a complexidade física como tem o nosso corpo agora, né? Simples, e ignorantes. Ignorantes por quê? O que é ignorante? Uma pessoa ignorante. Desconhece as coisas. Exatamente. Porque às vezes a gente confunde. Às vezes uma pessoa ela é mal educada, ela é agressiva, a gente fala o quê? E o fulano é mal ignorante. Então às vezes a gente confunde. Não, ignorante é a pessoa que ignora alguma coisa. Então, simples ignorante, simples, porque não tinha nenhuma complexidade, né? Era tudo muito simplinho. E ignorante porque nós, sem saber as coisas da vida, mas na nossa consciência, aqui dentro, sabendo sobre as leis de Deus. Certo? E aí, a primeira vida, as coisas acontecem e nós começamos a fazer o quê? Desde a primeira reencarnação, tomar decisão. Então, a nossa vida o tempo inteiro é de escolhas. Desde lá da era primitiva de escolhas. E cada escolha tem uma consequência. Cada ação tem uma reação. E assim nós entramos nas leis de Deus e aí começa todo o processo de aprendizagem. Até aqui alguma pergunta? Qual é o objetivo disso tudo? Só tem um objetivo. Nisso tudo só tem um objetivo. Quem é que mata Progresso. Ser feliz. Ser espírito superior. Nessa hora do copinho, do processo inteligente, quando bate no copinho, aí entra assim, o processo espiritual nessa hora, né? Isso. Aí você já é um espírito individual, né? Aqui é o princípio inteligente, porque tudo é questão de tudo é espiritual, porque nós somos espírito, né? Então, neste momento aqui é que começa a nossa caminhada. E
cada decisão que a gente vai tomando, o homem da pré-história, ele tinha a quantidade de decisão para tomar que nós temos hoje? Não. Mas ele tinha alguma decisão para tomar. Então, naquelas primeiras decisões, ele já ia vendo o efeito e a causa, ação e reação, e por aí vai. Quem gosta de ler, e quem não gosta de ler, aprenda a gostar de ler. Porque quando a gente lê, a gente se apodera de um conhecimento, meu amigo, que ninguém tira. Leia. Tem um livro, olha, meu irmão, que vale a pena investir em comprar esse livro. Tem um livro chamado assim, ó, Eustáquio, 15 séculos. Eustáquio, 15 séculos. Ai, esqueci o nome. 15 séculos de trajetória. Mas o nome é assim, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É isso aí, de uma trajetória. É do Caio Anchuto, um espírito, um benfeitor espiritual. Não deixe de ler esse livro. Porque esse livro, gente, para mim, de reencarnação, esse é o livro mais legal que eu gosto. Porque durante 15 séculos, o camarada reencarna 17 vezes. O mesmo espírito. Né? 17 vezes. Ele é saía muito de legal. um e entrava em outro. Oi? Ele saía de um e entrava em outro. Então, ele aparece. Aí a dica é: no final do livro, tem um apêndice, que como ele reencarna 17 vezes, e aquele grupo familiar, aquele grupo de amigos, também vai no bolo. Então, como são muitos personagens, na verdade não são muitos personagens, são poucos, mas como eles vão mudando de nome em cada reencarnação, para não confundir, no final do livro tem um apêndice falando assim: Eustáquio, no capítulo 1 é Eustáquio, no capítulo 2 é o Zezinho, no capítulo 3 é o Joaquim. Aí Berenice, que nasceu com Eustáquio, no capítulo 1 é Berenice. Berenice no capítulo 2 é Mariazinha. Berenice no capítulo 5 é Joaquina, entendeu? Só para a gente ir entendendo. Gente, é um show. É um show esse livro, porque a gente vê que o camarada 17 vezes ele erra sempre na mesma coisa. Sempre na mesma coisa. Agora leia fazendo uma autoavaliação contínua, colocando aquela situação em você. Aí, só que ele é um espírito que ele desenvolveu muito intelecto. Ele era muito inteligente. Ele chegou a ser um general lá na Europa. O cara tinha estratégia para tudo, mas era um cara, um espírito que só escolhia o caminho da violência, o caminho da prepotência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E aí, no Brasil, na época, o Brasil estava, não tinha nem sido descoberto o Brasil, né? O Brasil aqui só tinha poucos índios. E esses índios, eles estavam, os espíritos índios desta tribo que eu estou falando, eles estavam nas primeiras reencarnações no mundo de provas e expiações. Então eles ainda estavam bem lá atrás como espírito. Se alguém não entender a sequência que eu estou falando, levanta o dedo que a gente rebobina de volta. Porque tem que entender, tá bom? Combinado? Aí, não significa que todo índio é espírito atrasado. Né? A gente fala inferior, mas não é inferior. Não, esse inferior que eu vou falar é porque ainda está nas primeiras reencarnações, tá? Não significa. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre os índios. Aí ele fala que geralmente os índios estão nas suas primeiras, é o espírito que está nas primeiras reencarnações. Mas como é que faz para ele evoluir? Vem alguém que está adiantado e reencarna. Como é que a gente faz para ensinar uma pessoa que não sabe ler? Vamos supor que aqui ninguém soubesse ler. Se ninguém sabe ler, daqui a 3 anos a gente vai estar lendo? Não. Tem que vir alguém
mais evoluído, que saiba ler, para chegar aqui e ensinando, certo? Porque senão a gente ainda estaria onde? Na pré-história. A gente ainda estaria lá fazendo foguinho, caçando. Como é que a gente começou a dar os passos para seguir? Porque espíritos um pouquinho melhor reencarnou entre a gente e, gente, olha só, faz isso assim, vamos dar uma ideia. Por exemplo, aqui, né, quem cozinha? Se você chegar numa casa, se você for na minha casa, você vai perceber que eu não sei cozinhar. Se você me ver, se eu pegar numa panela, a pessoa já sabe, essa daí não sabe cozinhar. Mas aí, quem sabe cozinhar, quando bate o olho, o que faz? Olha só, faz isso assim, olha, bota um pitado, aí tu vai se dar dicas e vai aprender, né? Então, estou falando agora do livro Eustáquio, né? Então, na época, no Brasil, estavam esses índios, né, nas suas primeiras reencarnações. E o Eustáquio tocando rebu na Europa. Haja de guerra, matança, um monte de coisa. Mas o cara era inteligente. Então, pegam ele lá, ele morre. Aí o planejamento reencarnatório, o mentor dele fala: meu filho, lá no mundo espiritual, meu filho, não é possível, já está na 10ª reencarnação e você não aprende a respeitar a vida das pessoas, né? E passa lá um sermão dele, aí faz um planejamento reencarnatório para ele reencarnar no Brasil, no meio dos índios. Veja que ele era lá da Europa, acostumado com... Ele era rico, ele já sabia sobre o prazer da comida, ele era general, sabia comandar, tinha os seus cavalos, ou seja, ele tinha contato com top de tudo. Um cara intelectual, estrategista de guerra e tal. Aí morreu ali no mundo espiritual, o mentor dele falou: você vai ter uma chance de reencarnar como índio. Esses índios ainda estão nas primeiras reencarnações para você ensinar eles as coisas da vida. O primeiro objetivo. E o segundo objetivo, para você, em contato com os índios que ainda são muito simples e muito ligados à natureza, para você esfriar a cabeça, ter contato com a natureza e começar a perceber Deus na natureza e avançar seu coração. Então, o planejamento reencarnatório dele foi para esses dois objetivos. Aí ele reencarna como índio. Ele andou para trás na evolução dele? Não. Ele regrediu? Poxa, mas ele era um europeu, inteligente, convivendo com tudo da sociedade e tal. Aí foi nascer no meio dos índios, que mal sabia fazer o foguinho ali, os índios do Brasil altamente primitivos. Ele andou para trás? Ele regrediu? Não. Porque o espírito não anda para trás. De jeito nenhum. Quando ele nasce no Brasil, ele nasce com uma função. É a mesma coisa, né? Vamos supor que todo mundo aqui é professor. Aí eu falo: gente, olha, eu sou da Paraíba, tá? Então lá tem uma cidade que é longe, não tem nem no mapa. É longe lá. Olha, tá uma miséria muito grande, sabe? Vamos para lá, ajudar o povo lá? Aí a gente mora aqui perto da praia, todo mundo tem um ar-condicionado, todo mundo come bem, todo mundo parará. Fala: não, vamos sim, agora só que lá a gente vai ter que acampar, porque lá não tem casa. Então tá bom, a gente vai para lá. Aí nós estamos regredindo? Não, nós estamos indo com um propósito de ajudar, de ensinar, né? Então, o espírito não retrograda. O que pode acontecer na reencarnação, ele estacionar. Mas nem que seja um tiquinho assim, ele anda. Porque a lei é de progresso. Sempre. Aí o Eustáquio reencarna no meio dos índios. Né? E esses índios já primitivos. Quando ele vai chegando na adolescência, ele está... Aquelas conquistas intelectuais estão com ele. Aí ele rapidamente começa a incrementar a caça, a pesca. É aquele cara que tem cada ideia super brilhante. No meio da gente, às vezes a pessoa não é engenheira, a pessoa não é médica,
Mas você fala com ela uma coisa, ela tem uma sacação assim, ela, poxa, por que você não faz assim? A pessoa às vezes nunca, né? Uma vez aconteceu, eu estava numa situação lá no meu trabalho, que é uma zona rural lá de Guapimirim, né? E uma senhora, eu estava com um mal-estar muito grande. Aí uma senhora chegou perto de mim, aí falou assim, você não está com o baço inchado, não? Eu não sei nem onde é que fica o baço, entendeu? Eu não sei nem o que é aquilo, né? Mas ela falou qualquer coisa, aí o que fez? Aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mora numa situação, é uma memória que ela tem de algum momento da medicina. Às vezes tem pessoas que não é engenheiro, não é nada, e constrói a casa. Né? Constrói a casa. Por quê? É uma memória que tem lá de trás. Alguém aqui conhece aquele hotel Quitandinha, em Petrópolis? Conheço. Conhece? Só de passar, né? Só de passagem, né? Dentro dele, quando você entra, parece que você está nos banhos térmicos de Roma antiga. É igualzinho. Sabe quem que construiu aquilo ali? Um camarada pedreiro que teve a ideia, que não é engenheiro, não é nada. Ele construiu duas coisas: o Hotel Quitandinha e aquele pavilhão de São Cristóvão, que é assim, sabe? Onde tem a feira dos meus conterrâneos. Para ele, né? Aí o Chico, isso está no livro do Chico Xavier. Tem um livro chamado Testemunho de Chico Xavier, que eram cartas que ele escrevia para o Vantuil, que era o diretor da FEB. E numa dessas cartas ele fala que quem construiu aquilo ali era um camarada, seu Joaquim Rola, que não tinha nem o primário, não sabia nada, mas ele idealizou, desenhou e construiu tudo aquilo ali. E ele, esse Joaquim Rola, ele foi, sabe quem? O Caracalla, o imperador romano que idealizou os banhos romanos. Não é legal? Então a gente tem que entender a reencarnação também dessa forma. Voltando para o Estado, voltando para os índios. Aí quando ele chega no meio dos índios, ele começa o quê? A memória dele. Começa a dar ideias para caça, para pesca, para o índio quebrava um braço. Aí o pajé fazia uma coisa, ele já começou a ter outras ideias, porque ele era um homem de guerra, ele sabia como agir, fazendo torniquete, né, que fala, né, quando... Isso, mobilizava, não sei o que e tal. Aí quando ele vai crescendo, como também ele é um espírito belicoso, e ele não se acostumou ali, aí ele rapidamente tomou o lugar do pajé. Aí ele começou a criar confusão dentro da tribo. Sabe aquele cara que fala miudinho, ó, tu viu lá, o cara, eu sei mais do que o cara, ó, vota em mim, ó, eu sei mais do que o cara. Aí o que acontece? Esses espíritos índios que estavam nas suas primeiras reencarnações como seres humanos, como espíritos individualizados, tiveram a chance de fazer as suas primeiras escolhas. Entre o Eustáquio, que era um cara belicoso, inteligente, mas um cara belicoso, guerreiro, ou o Pajé, que era um cara dócil, amoroso, uma visão mais fraterna. Então aqueles espíritos estavam para fazer as primeiras escolhas. Muitos gostaram mais do jeito picante do Eustáquio, de alfinetar, de ir para cima, de provocar. Outros preferiam o jeito do Pajé. Então aquele grupo de espíritos ainda simples e ignorantes tiveram a oportunidade de fazer as suas primeiras escolhas. E cada escolha que a gente faz, meu amigo, a gente vai ter que dar conta. Então quem escolheu aquele jeito picante, belicoso do Eustáquio, então foi se encalacrando cada vez mais. Quem escolheu o Pajé, né? Quer dizer, a nossa vida não é escolher entre um e outro, mas as circunstâncias, né? Estou só dando um exemplo. Então, quem achou melhor a conversa,
quem achou melhor a ponderação, aí foi também escolhendo aqueles caminhos, e assim nós começamos a fazer as nossas escolhas, desde quando nós ficamos individuais, simples e ignorantes. E cada escolha que a gente faz, a gente tem que dar conta, né? Se eu faço o mal para ela, na verdade a minha dívida é com ela? Não, a minha dívida é com a lei de Deus. Porque às vezes eu faço um mal para ela. O mal está estabelecido. Só que ela é uma pessoa evoluída. Ela nem se lembra. Não está nem aí, nem se lembra. Ela está evoluindo. Mas o meu mal fica registrado na lei de Deus. Que aquele mal eu vou ter que dar conta dele. Eu vou ter que quitar ele com a lei. Mas ela já evoluiu e eu estou endividada com a lei. É que acontece? Aí eu conheço ele que está no mesmo padrão, então eu vou quitando a dívida com outras pessoas. Não necessariamente a gente quita a dívida com a pessoa propriamente dita. Se a pessoa já evoluiu, ela já evoluiu. Mas como a gente tem dificuldade de evoluir, acaba que a gente fica se encontrando o tempo inteiro para as encrencas espirituais. Mais ou menos eu respondi a pergunta. Tem até um livro que eu tenho aqui, que fala mais ou menos sobre assim, a evolução, que é isso que você está falando. É os exilados de capela. Isso, é muito bom você vai envia espíritos, né? Isso. Que erraram em outro planeta, né? É. Para cá. Isso, não então. punitivo, uma forma de Isso, auxiliar então. aqui e para eles evoluírem. Os Auxiliar os presentes, no caso. esses exilados de capela, exilado de capela. Capela é um mundo, é uma constelação, é um outro planeta. Lembra? Tem a Terra e tem uma outra coisa. Esse outro, essa constelação de capela, esse planeta, ele está em evolução. Mas os espíritos que estão lá, que não estão conseguindo evoluir, lembra do Eustáquio? Quando falou Eustáquio, você vai reencarnar no meio dos índios. Então, esse grupo aqui, o que foi falado para ele? Olha, vocês vão reencarnar lá na Terra. Lá no planeta Terra, porque lá tem os espíritos que estão nas primeiras reencarnações, vocês vão para lá para alavancar a intelectualidade e tudo que vocês sabem, vocês estão passando. Aí eles reencarnaram aqui. O Egito, o Antigo Egito, aquelas pirâmides, que até hoje ninguém sabe como é que elas foram construídas. Eu estive no Egito por 3 vezes, né? E eu fui visitar tem uma estátua do Ramsés III. A estátua é tão grande, ela era em pé, e aí com a erosão ela tombou. Mas ela está intacta, só um joelho para baixo é que não tem, mas a outra perna está inteira. Então ela está deitada. Ela é tão grande, que a estátua é assim, com o punho fechado e assim. E ela está deitada. Ela é tão grande que eu fiquei do lado, eu sou do tamanho do punho. Imagina. Eu fiquei assim do ladinho, então eu fico assim exatamente do tamanho do punho dela. Gente, essa estátua, ela é tão bem feita, que até a cutícula da unha é bem feita. Isso foi feito sei lá, acho que 5, 6 mil anos atrás, né? O detalhe das veias do pé, as veias da mão, ou seja, o camarada escultor, né, ele estava olhando para o Ramsés, olhando para ele. Agora, você reproduzir uma pessoa no tamanho normal, ok. Agora, você reproduzir um ser humano naquele tamanho, numa perfeição, que instrumento ele usou? Porque hoje em dia tem maçarico, tem maquita, tem lista não sei o que, tem não sei o que mais, né? Oi? Tem computador que já vê a dimensão, mas como é que o camarada, na pedra, ele faz o corpo inteiro, frente e costas, em pé, numa reprodução que eu que tenho 1,60 m, sou o tamanho do pulso dele, e numa perfeição. Entra na internet para você ver. Esse povo
é o povo que veio lá de Capela, que já sabia dominar as coisas pelo pensamento, manipulando a matéria. Mas acho que depois deve ter vindo gente de outro lugar para morar lá, que não é possível, né? Parece que o Egito andou para trás, pô, em termos, Olha que pergunta boa. em termos de povo morando lá, pô, né? Isso, parece que o Egito andou para trás. Andou para trás? O Egito não, mas não é necessariamente as pessoas que encarnaram lá que são Então, mais vamos entender atrasadas isso. que já tiveram, né? Vamos entender isso. Então, o Egito, ele foi o quê? O top do mundo foi o Egito. A ciência, a tecnologia para aquela época era uma coisa assim, é tanto que hoje uma pessoa não consegue fazer o que foi feito naquele passado. E você anda no Egito, é tanto que a recomendação do Egito é o seguinte: você não toque nada, porque é o nível de contaminação, um local que a ciência já foi uma coisa assim brilhante, né? É uma sujeira, assim, é uma coisa, vamos supor, tem um riozinho, eu fotografei, tinha um cavalo morto dentro do rio, as crianças em cima do cavalo fazendo de trampolim para mergulhar no rio. Então, assim, a falta do mínimo, assim, que parece que você está num mundo assim da pré-história. Cadê aquele povo? Onde é que foi parar aquele povo? Né? Então, muitos voltaram para o seu lugar de origem. Então, a mesma coisa, né? Gente, vamos lá na Paraíba, lá ajudar aquele povo. A gente vai, chega lá, aí a gente ajuda a fazer casa, ajuda isso, ajuda aquilo. Ó, então, agora acabou o período, acabou. Eu vou voltar para o meu agora. Vou seguir meu caminho, a minha trajetória. E o povo que estava lá? Olha, foi ensinado, mas o povo também tem que querer evoluir, né? Mas aí isso também tem uma história paralela, que aí daria um seminário para a gente falar, que os objetivos morais desse povo também. Né? Que o objetivo moral, que é o famoso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que essa proposta é uma proposta moral que ela já vem desde o Antigo Egito. Aí o Egito, ao invés desse povo se ligar, fomentar as questões morais, pelo conhecimento dele, ele aprisionou as massas, né, e escravizou as massas. Aí depois esta proposta foi para a Grécia fez a mesma coisa, foi para Roma foi a mesma. Lembra que Roma era o topo do mundo? Que o objetivo moral de quê? A Roma? De chegar até todos os povos e levar a fraternidade. Mas quando ela chegava, ela levava a belicosidade, escravizava o povo, trazia a riqueza. Então, o que aconteceu no momento? Acabou o Império Romano. Aí essa proposta moral passou para a Europa. A Europa faliu. Passou para os Estados Unidos, trazendo a democracia, trazendo a compreensão, a cooperação, mas os americanos, que são os povos do antigo, são os antigos romanos, ainda traz o mesmo psiquismo belicoso. E aí foi para a França, onde veio o berço da doutrina espírita, a mesma coisa. E aí a proposta está vindo para o Brasil. Então, o Brasil, coração do mundo, do Evangelho, que um dia a gente pode falar sobre isso. Isso é uma proposta que já está vindo andando há muito tempo. E quem somos nós aqui? Os europeus de lá, os romanos de lá, né? Que a gente também está nessa caminhada, nesse processo de reencarnação. Esse povo de Capela, o que quer trazer pensamentos mais cognitivos, né? Mas por que eles receberam também em troca? Eles não vieram só para isso, né? Eles vieram para trazer as questões morais, né? E as questões de alavancar todo um processo. E o que eles receberam? A oportunidade de fazer o bem. Né? Só que, pelo que a gente vê do Egito, quem
os inteligentes, né, os intelectuais do Egito também escravizavam o povo, fizeram. Como eles voltaram para lá, para a capela? Quer dizer, eles né? saíram daqui, não sei se eles voltaram para lá ou se de repente foram para o mundo primitivo, pior ainda, né? primitivo para começar tudo de novo. Porque olha só, a nossa tendência é escravizar. Olha, vamos ficar entre nós, mas se cada um aqui tiver 10 milhões no bolso, o que a gente faz? Escraviza a família toda. É ou não é? Olha só, vai comer na minha mão. A regra é a minha, entendeu? Sou eu que estou bancando, né? Quem injeta dinheiro, injeta ideias. Por isso que a gente tem que ter cuidado em casa espírita, que às vezes chega uma pessoa e fala o dinheiro e fala, não, deixa que eu faço isso, vou arrumar isso aqui, vou dar isso aqui, tá? Daqui a pouco as ideias da pessoa vai falar o quê? Não, nossa, eu estou bancando, né? Eu estou bancando, então olha só, essa mesa eu não gosto não. Tira daqui, vamos botar um altar aqui. Não, mas aqui a proposta espiritual é que essa mesa, não. Então vou embora. Aí a gente fica com medo, aí a gente começa a ficar escravizando. A nossa tendência, aí a gente escravizou o outro pelo intelecto. O que a Igreja Católica fez o tempo inteiro? Escravizar com amedrontando o céu e o inferno. Essas igrejas todas fazem o quê? Olha, vai pro inferno, hein? Não faz não, vai pro inferno, hein? Aí vai incutindo na cabeça, aí a pessoa começa a dar as coisas erradas porque está no pensamento dela. Não é porque a outra falou, não é porque é uma lei de Deus, mas é porque está no pensamento. Aí o negócio começa a degringolar e você começa a dizer, realmente, é isso mesmo. E esse assunto me daria uma outra palestra, né? Mas acho que agora acabou. Só Zé, é o que eu sempre falo, não é o que você sabe, você pode trazer muito conhecimento de outros planetas, de outros locais, mas é o que você faz com o que você sabe. Como ela expôs muito bem, esses povos todos tinham conhecimento intelectual e não conhecimento moral. Como diria o nosso amigo Márcio, eles só voavam com uma asa, a outra asa do moral não existia ou estava atrofiada. Então, continuaram fazendo. E Capela é a última passagem, porque eles vêm de outros locais até chegar a Capela. E nós temos que tomar cuidado, que quando a gente escuta isso, fala, poxa vida, mas nós temos que tomar cuidado porque nós somos assim. Olha, quem tem filho, quem tem neto, reflita. Você fica preocupado com as questões morais dele ou com qual é o colégio que ele vai estudar, o que ele vai aprender, que carreira ele vai seguir, ele vai ganhar bem, não vai, o emprego dele. Qual é a preocupação que se tem? É que, não, eu quero que meu neto, meu filho, ele seja uma pessoa de bem. Olha que evangelização aqui. Vou fazer o culto lá todos os dias. Vou estar buzinando nele todos os dias sobre as questões morais. Ou a gente fala, não, tem que estudar para ele arrumar um emprego bom, para ele se dar bem, para ele fazer isso, fazer aquilo. Então nós temos que saber. Muitas vezes até ensina o pulinho do gato. Exatamente. Exatamente. Por isso que é importante o estudo da doutrina. Exatamente. Então, exemplos, né? Então, estudar a doutrina espírita, estudar o livro dos espíritos, livro dos espíritos se estuda assim, ó, pergunta por pergunta. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. É assim que se estuda, porque o livro dos espíritos ele é completo. Porque às vezes fala, mas o fulano escreveu um livro maravilhoso. Porque tem uma apostila. Olha, se a gente tem o remédio original, vai tomar o genérico para quê? Não é isso? Então a gente vai no original. Ué, se eu sei, se a pergunta sei lá, qualquer pergunta lá, foi um espírito de luz que respondeu, eu vou ler lá o livro que o Marcos escreveu, coisa da cabeça dele? Eu posso até ler, mas estudar, eu vou estudar na fonte. Doutrina espírita é remédio. E o remédio a gente vai no original. Né? Quando a gente está com uma dorzinha de cabeça, a gente pode até tomar um genérico. Mas quando o negócio aperta mesmo, ninguém quer saber de genérico, não. Eu quero ir na fonte. Então, temos que estudar o livro dos Espíritos, Evangelho, livro dos Médicos, e se lê assim, ó, lendo, parando, trocando ideia, refletindo e, principalmente, aplicando no nosso dia a dia. Então, nós reencarnamos. A cada espírita sem estudo, a tendência dela é afundar. É isso aí. É exatamente. Por quê? Esse estudo da doutrina espírita, o objetivo dele não é intelectualizar, mas moralizar.
E a gente só evolui na moral. Só evolui na moral. Se tiver que escolher a asa, é a asa da moral. E é interessante que quando você lê o livro dos Espíritos, né, o que acontece? Todas as coisas que você lê ali, dentro de você já sabe que aquilo é verdade. Né? Por que você sabe? Porque é a lei de Deus. E né? está onde? Está na gente, na nossa consciência. A gente já sabe, em algum momento a gente já viu aquilo. É isso aí, faz todo sentido. Faz todo sentido. Por isso que o estudo na casa espírita é fundamental, porque o estudo é que vai fazer com que a gente raciocine. Que até a fé tem que ser raciocinada. Tem que fazer sentido, as coisas têm que fazer sentido. Então não deixe de estudar. Na internet tem tantos estudos também muito legais mesmo. É porque o comportamento da casa espírita tem que ser voltado para o estudo. E não achar que os espíritos vão resolver o problema dela na casa espírita. Exatamente. O médico que não estuda, que entende que o que não gosta, ele está atrasando. Ele está atrasando e dificultando o avanço dentro de uma casa. É isso aí. Porque os espíritos estão aqui para ajudar a gente através do nosso estudo, porque o que vai nos ajudar não é o estudo propriamente dito, mas a aplicação do estudo na nossa vida. Aí isto é que realmente vai ajudar qualquer um de nós. Lá no nosso trabalho, nosso trabalho na zona rural, lá de Guapimirim, né? É um local, isso aqui é considerado Vieira Sombra, essa região. Porque lá não é perto de nada, gente, é no meio do mato. Pensa assim, um negócio assim, no meio do nada. Pé da serra? Não, Pé da Serra é Leblon. Pé da Serra é Leblon. Você precisa ir lá para ver. Como é que é o nome do lugar? É Guapimirim. Mas quando eu falo Guapimirim, todo mundo fala, é lindo lá, mas não é lá. É a zona rural de Guapimirim. Entendeu? Porque quando eles fizeram a lá não tem o nome, não? A cidade é Guapimirim. Não, eu conheço Guapi, mas assim, não conheço a parte perto da Bahia, de Guanabara, tem perto de Magé, tem perto de Teresópolis. É perto de Magé. Na verdade, nós tem a Rio Teresópolis, aí tem uma rodovia que você vai para Niterói e Magé, né? Manilha, né? Você vai para Manilha. Aí você pega ali, aí você passa pela entrada de Magé, segue em frente, aí você entra pela perto da Bahia. Nós ficamos nos fundos de Guapimirim. Lá é uma cidade, ela é muito complicada. Nós somos um sítio lá, nós estamos num sítio de 30 mil metros quadrados. Passou da porteira, é só o espírita. Passou da porteira, vai ouvir a doutrina espírita. Isso eu não faço proselitismo, porque eu não vou na casa de ninguém chamar ninguém. A porteira é aberta. Entrou na casa, tem que ouvir a doutrina espírita. Veio pedir um copo de água na casa, tem que ouvir a doutrina espírita. Por que isso? Porque quando a gente lê no Evangelho, a missão dos espíritas está lá. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que verdade é essa? Vai libertar você de quem? A verdade de você saber que você é um espírito imortal, que você reencarnou para ser feliz, que tem a lei de ação e reação, que tem as escolhas, que você deve aprender a fazer as escolhas, que um grupo familiar, um grupo de amigos, que tem os espíritos simpáticos, antipáticos, tem a ver com a sua trajetória, que as aflições da vida têm duas causas apenas. Ou é uma causa do passado, ou é uma causa desta mesmo. Que muitos dos nossos sofrimentos não tem nada a ver com o planejamento reencarnatório. É decisão errada mesmo, livre-arbítrio, sem raciocinar, sem pensar. Então, esta é a proposta da doutrina espírita. Então, muitas vezes a pessoa vem, às vezes o mentor dela faz isso para ela chegar na casa. O mentor dela fica, vai lá que tem água, vai lá que tem cesta, vai lá que tem isso. Camarada investe, aí a pessoa vem, aí a gente dá e a pessoa vai embora e a gente não fala. Então, casa espírita, e quando você vai na igreja católica, o padre está falando de quem?
ele fala do Papa, ele fala das questões da Igreja Católica. Se você vai num templo budista, o monge fala sobre o quê? Sobre Buda, sobre as coisas. Se você vai numa sinagoga, o rabino vai falar de quê? Da Torá, dos livros dele. Botou o pezinho no portão da casa espírita, vai ouvir o quê? Você é um espírito imortal. Você reencarnou para evoluir. Quer um copo d'água? Quer uma cesta básica? Senta aqui, escuta o que você é, depois você vai embora. Então nós precisamos fazer isso, porque ler a missão dos espíritas. A missão dos espíritas é divulgar a doutrina espírita. Aonde é que a gente divulga a doutrina espírita? Dentro da casa espírita. Kardec, os espíritos falam, não é para ir para a esquina, não é chegar na esquina e, gente, vocês, não, é para divulgar. Agora, quem chega, você não vai na casa de ninguém? Você vai lá? Vai lá no centro. Não vai. Nenhum espírita faz assim. Agora, o encarnado botou o pezinho na casa espírita, lá no abrigo, a gente fala isso, né? Aí um dia chegou uma mãezinha com dente assim, foi lá, fez um remédio. Aí a mãezinha, você sabe que são espírito imortal. Ela, ai, Teberê, hoje não, pelo amor de Deus. Estou com o meu ventre inchado. Mas a gente vai, porque é esta verdade que vai libertar do sofrimento que nós temos presos à matéria. Eu acho que agora acabou mesmo, porque eu passei 10 minutos. Desculpa, gente, passou um pouquinho da hora, mas muita paz a todos.